Estamos iniciando o terceiro e último dia da conferência A Reforma. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre as 5 solas da Reforma. E eu quero agradecer mais uma vez ao Ministério Pão Diário por todo o apoio à conferência A Reforma. Você já acessou aí na sua casa pãodiario.org? Então acessa. Vai lá em catálogos e dá uma olhada a quantidade de obras incríveis que vão edificar a sua vida cristã, vão edificar a sua vida ministerial. Então, se você ainda não acessou, acesse agora, o link está aqui na descrição. Lembrando que o Ministério Pão Diário tem tornado a sabedoria transformadora da Bíblia compreensível e acessível a todos. 5 solas não foi criado pelos reformadores, mas sim é posterior. Mas sintetiza toda a teologia dos reformadores e tudo aquilo que eles produziram durante a sua época. E também como uma contestação à teologia produzida pela Igreja Católica Romana. Esses 5 pilares estão em todos os reformadores. São eles: sola fide, sola gratia, sola scriptura, soli Deo gloria e solus Christus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Que prazer poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre o Sola Scriptura, nessa série de lives aí que está honrando a memória da Reforma Protestante. Bem, Sola Scriptura é um tema sensacional porque ele é fundamental. Aliás, quando se fala em Sola Scriptura, geralmente é nele que os católicos romanos fazem críticas ao protestantismo. E são algumas críticas interessantes e a gente pode inclusive pensar a partir delas. Mas vamos lá. Bem, vocês falam que é Sola Scriptura, mas olha o caos que vocês são. Vocês falam que somente a Bíblia é regra de fé? Mas por que existem tantas igrejas, então, se vocês dizem que a Bíblia é a regra de fé? Interessante essa crítica. Obviamente que você atribuir o caos protestante ao Sola Scriptura é um pouco leviano, porque outros fenômenos aconteceram na sociedade que levaram ao individualismo, que levaram a essa ideia de que cada um pode interpretar a partir de si mesmo. Não foi o Sola Scriptura somente. Então a gente não pode fazer essa acusação. Agora, é fato, a gente tem bastante denominação, a gente tem muita gente dizendo que teve uma revelação ou que agora está interpretando a Bíblia dessa maneira e por isso abriu uma nova igreja, um novo movimento. De fato, é uma característica do protestantismo essa pluralidade de ideias. A gente tem nos próprios reformadores distinções. Infelizmente, Lutero não concordou com Zwinglio, Lutero não concordou com Calvino, e a gente tem Martin Bucer ali tentando apaziguar, tentando conciliar, mas a gente vê no próprio cerne da Reforma Protestante uma diversidade. Entretanto, todos os reformadores são unânimes em dizer que a Bíblia, ou seja, somente a Escritura, ela está acima da tradição. Eles são unânimes em dizer que a Bíblia deve ser, de fato, a juíza de todas as nossas falas. E por mais que eles não encontrem concordância em vários temas da teologia, eles concordam naquilo que é central, eles concordam que a Bíblia é clara na mensagem que ela quer transmitir, eles concordam que a Escritura interpreta a Escritura e que nós devemos pautar a nossa regra de fé e vida a partir das Escrituras. Entretanto, eles não dispensam a tradição. O que eles fazem é calibrar a tradição com a Escritura. O que Lutero, Zwinglio, Calvino vão fazer é o seguinte: olha, ao contrário dos católicos romanos da sua época, e até mesmo hoje a Igreja Católica pensa dessa maneira. Para a Igreja Católica Romana, a tradição e a Escritura estão em pé de igualdade. E para os reformadores, não. Os concílios, o Papa, eles não estão acima da Escritura. Mas aí a acusação católica é, tá, gente, como é que vocês vão ler a Escritura? A gente tem que ler a Escritura a partir da igreja. E sabe que eles estão certos? E de alguma forma os reformadores concordavam com isso. De que forma? Eles concordavam que nós não lemos a Bíblia sozinho, até pelo fato de que os reformadores e tantos outros na história da igreja
citavam concílios, citavam pais da igreja. Então sim, nós utilizamos a tradição para ler as escrituras. Entretanto, o fato de fazer essa utilização da tradição e da própria história, de pais da igreja e de concílios, nós precisamos sempre submeter elas à palavra de Deus. É muito louco a gente ver que a palavra de Deus na Idade Média, ela estava realmente em segundo plano. O povo não tinha tanto acesso assim à leitura das escrituras, até porque o povo era analfabeto, não tinha, inclusive, em muitos casos, uma Bíblia na linguagem do povo. Antes mesmo de Lutero, já tinha algumas traduções bíblicas na linguagem do povo, só que não foram tão disseminadas como foi, por exemplo, a própria tradução de Lutero. Então, sempre teve uma tentativa de tornar a palavra de Deus mais clara para o povo. Só que é o seguinte: geralmente, a palavra de Deus era abafada pela tradição. Tanto que antes de Lutero, a gente já teve, por exemplo, John Hus. John Hus já fez acusações contra a igreja do seu tempo, dizendo que eles estavam ferindo as escrituras. E ele foi condenado por isso. Aliás, por falar em John Hus, é essa treta do John Hus com a igreja 100 anos antes de Lutero, e que levou John Hus para a fogueira. Mas essa treta com John Hus foi inclusive a acusação de John Eck com Lutero. Cara, tu lembra muito John Hus nas tuas afirmações. E Lutero, tá, peraí, deixa eu dar uma olhada. Lutero vai investigar. De fato, somos todos os citas. E isso causa um sério problema, porque a igreja já tinha condenado John Hus. Aliás, a treta de Lutero com a igreja é justamente isso. Cara, tu tá tirando a autoridade da igreja. E é onde Lutero vai dizer: olha, mas é que eu não sou cativo à igreja. Eu sou cativo à minha consciência e à palavra de Deus. Então, o grande legado da reforma protestante, que é o sola escritura, é colocar a escritura no seu devido lugar. E esse lugar é onde? É acima da igreja. Ao contrário da igreja católica, que coloca o quê? A escritura ao lado da igreja. Obviamente que colocar a escritura acima da igreja não dispensa a tradição, como eu acabei de dizer aqui para vocês. Por exemplo, a gente tem na própria Bíblia Sagrada elementos e agentes da interpretação. A gente tem, por exemplo, Filipe, lá em Atos capítulo 8, se não me falha a memória, que ele é mandado por Deus, pelo próprio Deus, para interpretar a escritura para aquele eunuco que estava lendo e não estava entendendo. E Filipe ensina a partir do seu conhecimento como judeu, ou seja, a partir do seu conhecimento teológico e tradicional, mas ele também ensina a partir do Espírito Santo. Aliás, aqui para a gente entender o seguinte: o sola escritura, ele não é o nuda scriptura. Vamos lá. Somente a escritura não quer dizer que a escritura vem desacompanhada de agentes interpretativos. Ou seja, não é um nuda scriptura, é a escritura nua, a escritura desacompanhada. Algumas pessoas levaram tão a sério o sola escritura, por assim dizer, e isso, inclusive, é uma característica até forte dos movimentos radicais, já do tempo de Lutero, e também do próprio movimento pentecostal, no sentido de que não, é somente a Bíblia. Acontece o seguinte, que não existe somente a Bíblia, porque... Calma que eu vou explicar. Porque quando eu vou ler a Bíblia, eu leio junto com a minha história, eu leio junto com a minha tradição. Eu lembro, inclusive, que teve um pastor que andou falando algumas coisas sobre... Sabe, a Bíblia, na verdade, vamos esquecer a Bíblia, o importante é Jesus, enfim. Ele falou de um jeito que que colocou a Bíblia num segundo plano, colocou a Bíblia, assim, num lugar meio estranho. Ele quis valorizar Jesus e para isso ele acabou desvalorizando a Bíblia. E aí, eu comentei na postagem dele, olha, você precisa estudar um pouquinho mais a tradição da igreja, porque algumas coisas, algumas afirmações que você fala, ferem aquilo que a igreja entendeu ser a escritura e a maneira como nós devemos interpretar a escritura. Aí o comentário da galera foi o seguinte: lá vem você com tradição de homens. É claro que eu estou vindo com tradição de homens. Afinal, a gente não se aproxima da Bíblia sozinho, entendeu? Então, assim, nós temos a tradição como agente de interpretação da escritura. Só que a tradição, o Van Hooser vai dizer, ela não é o juiz da Bíblia. Afinal, a tradição não é a palavra de Deus. Ela é o quê? Ela é testemunha dessa palavra. E quem é juiz da tradição é a própria palavra. Agora, esse é o fato. Então, o que é o nuda escritura? É a escritura desacompanhada. É somente a escritura, nada mais.
Não, que isso, gente? O somente a Escritura não é o nu da Escritura. Vocês estão entendendo isso? Sola Escritura, um conceito herdado da Reforma Protestante, de todos os seus desenvolvedores, de todos os seus expoentes, que quer colocar o quê? A Escritura como normans, ou seja, uma Escritura como um lugar de destaque. Ela está acima das tradições, ela está acima da igreja. Só que é o seguinte, o Sola Escritura não nega a tradição da igreja, não nega aquilo que homens e mulheres ao longo da história falaram a partir da Escritura. Já o nu da Escritura é a Escritura sozinha, a Escritura, sabe, desacompanhada. Não, esquece a tradição dos homens, é somente você e a Escritura, é somente você, Deus e a Bíblia. Isso pode parecer piedoso, mas é muito perigoso. Aliás, muita gente se apropria, né, desse nu da Escritura. E aí nós temos muitos absurdos, porque a pessoa vai ler a Bíblia, lê sozinha, lê desacompanhada, e ela não tem capacidade muitas vezes de entender e de interpretar determinadas coisas, o que acaba gerando muitas heresias. É claro que com isso eu não estou negando o papel do Espírito Santo na leitura da Escritura. Obviamente que nós somos iluminados ao ler a Escritura, nós devemos orar quando vamos ler a Escritura. Obviamente que o Espírito Santo nos ajuda, inclusive, a entender a Escritura. Mas percebam, aquele eunuco estava na sua carroça, estava ali num espírito de oração, como alguém que estava lendo a palavra de Deus, e percebam, Deus mandou Filipe lá para explicar a Bíblia para o eunuco. Então, Deus, ele está o quê? Ele está agindo também na tradição ao longo dos séculos. A gente não pode negar isso. Aliás, esse livro aqui é sensacional, do Kevin Van Hooser, para você entender aí os 5 solas, tá bom? É um livraço bem legal, tem algumas coisas densas e interessantes aqui, tá? Mas vale muito a pena você ler. E olha só, ele diz o seguinte: a tradição é o método pelo qual o Espírito Santo faz com que a verdade da Escritura passe a consciência e a vida da igreja. Então o Sola Escritura, ele se apropria da tradição, só que ele faz o seguinte, ele não coloca essa tradição acima da própria Escritura, mas a usa para que essa Escritura seja melhor compreendida ao longo do tempo. Porque Deus é um Deus vivo, o nosso Deus fala. Ele falou e aquilo foi preservado na Escritura. Aliás, o próprio Sola Escritura, ele não invalida, por exemplo, o dom profético. Ele não invalida, por exemplo, o ministério da profecia. Eu, como pentecostal, acredito nisso. Só que é o seguinte, como é que nós devemos julgar uma profecia? Julgamos uma profecia na própria igreja à luz da palavra de Deus, certo? Então assim, obviamente que Deus pode dar orientações específicas por meio da profecia, acredito que Deus traz revelações, só que essas revelações, elas não podem contradizer aquilo que já está o quê? Na Escritura. Então, o dom profético e somente a Escritura, eles não são divergentes. Pelo contrário, convergem, porque o verdadeiro dom profético, ele vai confirmar aquilo que está nas Escrituras. Ainda sobre a tradição também é uma rota divinamente engendrada. Gente, a tradição, ela é fantástica porque é reconhecer o Sola Escritura ao longo da história da igreja, tá? Isso é fantástico, ou seja, Deus, por meio da sua palavra, sempre esteve guiando o seu povo e orientando o seu povo. É isso que a Reforma Protestante quer preservar e essa é a lição para nós hoje. É olhar para a história da igreja e para a história que nós estamos construindo e dizendo o seguinte, olha, nós podemos ter divergências em alguns pontos doutrinários, mas acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus e nós nos submetemos a essa palavra. E outra, existe um núcleo que o Espírito Santo leva a todo cristão. Existe um núcleo de doutrinas cristãs essenciais que o Espírito Santo leva todos os cristãos de todas as eras para esse núcleo, para essa crença primordial, essa crença pura e simples. Jesus Cristo é o Senhor, há somente um batismo, entende? Algumas crenças assim que todos os evangélicos se encontram ali. Todos os evangélicos se encontram em algumas crenças que são fundamentais para o nosso entendimento do que é ser um cristão, do que é ser evangélico, tá? Mas olha só, a tradição é também uma rota divinamente engendrada e designada para se alcançar a maturidade cristã para a obtenção da medida da estatura da plenitude de Cristo. Por quê? Porque a tradição, ela é testemunha da
palavra de Deus. Ela nos ajuda a entender a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Então o Sola Escritura quer fazer o quê? Quer despertar em nós esse desejo de colocar a Escritura como um lugar de primazia. Não é uma idolatria da Bíblia, também não é um biblicismo, não é uma idolatria da Bíblia, não é uma idolatria da Bíblia, mas é entender que sem a Bíblia eu não consigo entender plenamente Deus. É entender que sem a Bíblia eu não conheço os propósitos de Deus. É só você ler Efésios capítulo 1. É entender que sem a Bíblia eu não entendo o porquê eu estou aqui. Então não é uma idolatria da Bíblia, e acontece, existe às vezes uma idolatria da Bíblia, mas não é isso. O Sola Escritura quer colocar o quê? A Bíblia no seu devido lugar. E que lugar que é esse? É o lugar de primazia na igreja. É o lugar, aliás, a primazia é Cristo, olha a idolatria, né? Mas eu só conheço Cristo e suas palavras por meio da Escritura. Mas obviamente que eu não posso idolatrar a Bíblia, porque se eu idolatro a Bíblia, eu idolatro uma versão da Bíblia. Eu idolatro uma versão que eu criei da Bíblia. Como assim? O que você está querendo dizer, Bíblia? Ou seja, eu idolatro a minha interpretação da Bíblia. E não é esse o objetivo. As nossas interpretações são limitadas. As nossas interpretações são limitadas. O Sola Escritura não quer fazer eu idolatrar a minha interpretação da Escritura. Não. O Sola Escritura quer dizer o seguinte: Deus falou, Deus registrou a sua fala, mas ele continua falando por meio dessa Escritura e por meio da tradição que vem se desenvolvendo a partir da Escritura. Bem, espero que você tenha entendido um pouquinho do Sola Escritura. Deus abençoe todos vocês. E é isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus abençoe todos vocês. Neste tempo que eu vou passar com você, eu quero compartilhar um pouco sobre sola fide. Lembrando que as 5 solas da Reforma não foram escritas, sistematizadas pelos reformadores ou pelos primeiros reformadores, mas foi um olhar posterior aos reformadores e enxergando os fundamentos da Reforma. E sola fide é realmente um fundamento da Reforma, tendo o texto base de Lutero para que tudo isso viesse a se despertar, esse gigante viesse a se levantar. Nós temos Romanos capítulo 1, verso 17, que no seu final diz: o justo viverá pela fé. A fé é extremamente importante para a vida cristã. Hoje nós temos uma compreensão maior disso, mas se a gente perguntar na época, será que o pessoal, o povo da época, naquela época que era uma transição entre época medieval para uma época moderna, uma era moderna, será que esse pessoal não tinha fé? E se você perguntasse para algum deles, com toda certeza a resposta seria: sim, nós temos fé. Nós temos fé. Só que a fé era condicionada de uma maneira um pouco diferente do que realmente é fé na palavra de Deus, pois a interpretação bíblica estava na mão da igreja. E a igreja era soberana. Então eles acreditavam, tinham fé naquilo que a igreja proclamava. E hoje nossa fé, ela como é que eu posso dizer? Ela é construída a partir do ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Então, nós compreendemos que essa fé cresce, essa fé existe, se eu tenho a palavra. É como um ciclo. Eu preciso da palavra para ter fé e eu preciso ter fé para crer na palavra. É complexo, mas com certeza no nosso tempo é mais inteligível do que na época. Porque na época, uma pessoa ia olhar para você e ia falar assim: vendi meus bens, vendi meus patrimônios, comprei a indulgência da mão do John Tetzel lá. Eu tive muita fé para fazer isso. E isso que ele chama de fé, na verdade não é fé. Porque fé não está ligada a obras, por mais que a fé sem obras é morta. Mas essa fé, com base na justificação, que é sobre isso que nós estamos falando, é uma fé com base na justificação, não é uma fé que depende das suas obras para existir, ou uma justificação que depende das obras para existir. É uma fé que é um meio, é um caminho para que nós possamos crer na salvação e na justificação em Cristo Jesus. Que não é um fruto de um trabalho, não é um fruto da sua mão, não é o fruto do seu esforço.
né? Não é o fruto daquilo que você conquistou. Não. Nessa situação, fé é não trabalhar. Fé é não fazer. Fé é aceitar que alguém fez por você. Compreende? Vamos lá, eu quero ler mais alguns textos aqui para que a gente possa guiar o nosso caminho neste estudo da fé como justificação pela fé somente. Vamos entender um pouquinho mais. Efésios capítulo 2, verso 8, diz que porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E continua dizendo que não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, olha só, por meio da fé. Então a fé não é algo que tem um fim em si mesmo. A fé, ela é um caminho. Então é por meio da fé eu sou salvo pela graça. Somente, sola gratia. Crer é o fundamento. Então assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não podem ver. Hebreus 11, 1. Fé é um meio, mas esse meio é fundamento para a vida cristã. Então não é assim, eu acredito em Jesus, né? Acredito que ele existiu. Não, é crer. Fé é fundamento para a vida cristã. Sem fé não tem como ser cristão. E ser cristão não é, Cristo existiu. Não, é crer na morte, ressurreição, na salvação pela graça, gratuitamente, porque é dom de Deus. Essa é a fé que está em nós. Este é o fundamento da fé. Não é um exercício de acreditar, como eu acredito nisso, eu acredito naquilo. É algo que vai além disso, é um fundamento. Então, mesmo que exista todo um contestar ao meu redor, eu ainda continuo acreditando. Isso é fé. Vamos compreender mais um pouco aqui. Vamos ler agora aqui Gálatas capítulo 2, verso 16, para você ver o contraponto entre lei e fé. Agora nós vamos olhar sobre justificação. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Olha que absurdo. Nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Então não importa o que você faça, não importa se você cumpre a lei de ponta a ponta, você não será justificado por isso. Ou seja, você continua condenado. Porque justificação não vem por cumprimento da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus, que não é aquele acreditar, é um fundamento. Crer em Cristo é o fundamento. E aí, se você crê no sacrifício de Cristo na cruz, que ele é suficiente em si mesmo, você creu pela fé e aí você está justificado. É como se fosse um caminho oposto a tudo aquilo que a religião e a igreja vinha pregando. É o oposto. Então, quando a gente fala sobre a palavra reforma, e é uma palavra pesada no nosso meio protestante, ela é mesmo. Porque quando a Bíblia se torna acessível àquele povo, né, por causa da imprensa, por causa da tradução de Lutero que se tornou extremamente conhecida, e eles começam a entender essa pregação, porque essa pregação de Lutero fala sobre justificação pela fé. Nós temos também Zwinglio em Zurique e outros reformadores, outros pré-reformadores começaram a ganhar notoriedade também, como John Hus, John Wycliffe, Savonarola, nós temos também João Calvino com a questão sistemática. Quando tudo isso começa a vir à tona e a pregação da palavra começa a sair, né, da mão do poder religioso, as pessoas começam a perceber que a salvação é de graça, porque é pela graça, olha só pela graça, que não existe preço a ser pago, que não há lei a ser cumprida, que não precisa comprar indulgências, que não precisa mais ser refém
da igreja, que não é a igreja que diz está condenado, está salvo, que não é a moeda que cai, né, nos cofres da igreja, pula uma alma do purgatório, que já não é mais isso. Mas agora é somente pela fé. Somente pela fé, sola fide. E é somente pela fé que somos justificados em Cristo Jesus. Não pela igreja, não pelo pagamento de indulgências, não por boas obras, não por lei, mas por Cristo Jesus. E isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. É uma reforma mesmo. Eu vou até parar aqui. Eu vou ler mais alguns textos aqui. Deixa eu ver aqui. Sim. Vou ler os textos e a gente termina com uma reflexão. Nós temos aqui, Romanos capítulo 1, 17, que é o texto de Lutero, né? À luz de velas, todos conhecem. É lógico que está romantizado isso, mas é um texto que realmente não perde o seu efeito por estar romantizado, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Eu quero ler também Mateus 16, 16, que aqui mais uma vez está implícito, mas a fé está aqui. Aquele que crer e for batizado será salvo. Crer é só por meio da fé, não há outra maneira. Não tem como crer. Romanos 3, 28. Esse texto é extremamente importante, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. É um descolar da religião. É um descolar do sistema, é um descolar das práticas opressoras do sistema. E nesse texto, eu vou trazer esse texto para hoje. E agora eu quero que você faça uma reflexão. Muitas pessoas, mas são milhares de pessoas, estão até hoje, vivendo sob o jugo de uma igreja, de uma denominação, porque se ele não fizer X, ele está condenado. Em sistemas religiosos que se ele não fizer aquele jejum de 3 horas, de 2 horas de oração, ele está condenado. Ele vai dar brecha, o inimigo vai entrar e vai destruir o casamento dela. Que se ele não for na igreja no domingo, ele vai estar condenado. Se ele não frequentar um culto, ele está condenado, porque o culto é o que realmente faz ele ser salvo. Quem vem na igreja é salvo, quem não vem não é salvo. Só é salvo quem compra aquele pacote crente que é vendido nas igrejas. Mas quando a gente se depara, olhando todo esse cenário religioso atual, 2022, nessa Conferência da Reforma, se você olhar ao redor, você vai encontrar muito disso. Mas quando você olha para Romanos, para Hebreus, para Gálatas, para Mateus, aqui, 16, para Efésios, não é isso que os textos estão dizendo. Eles estão dizendo que a justificação para a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, não depende de sistema religioso. Não depende de ação minha, não depende, a única ação minha é me jogar no caminho da fé, me lançar no caminho da fé, pois tudo se realiza nele. Então eu sei que a minha justificação é pela fé. Eu tenho que fazer o que então? Qual que é um passo que eu deveria fazer? Certo? Não importando se você hoje congrega numa igreja ou não, e eu não estou dizendo que congregar numa igreja não seja bom. Não é isso que eu estou dizendo, porque é extremamente positivo ter os filhos numa igreja, ter amigos, conviver, edificação mútua, um do outro, praticar os dons entre os nossos irmãos, cada um tendo o seu dom, é extremamente positivo. Edifica a fé? Edifica porque tem a palavra, escutamos a palavra, discutimos a palavra, pensamos juntos. Crescer não só numericamente, como a maioria das igrejas pensam que é crescimento, mas crescer em maturidade no Evangelho. Se crescer numericamente, vamos aumentar o nosso trabalho para que toda a igreja não seja um berçário, ou seja, uma parte da igreja cresceu, ou o resto continua um berçário, um monte de criança
chorando, gritando, tomando leitinho. Não, para que a igreja cresça junto. Quem cresceu, quem já está lá na frente, vai voltar e carregar os irmãos agora. Vamos caminhar junto, né? Vamos descer ao nível, vamos resgatar, vamos pregar as boas novas. Mas tudo isso é parte da nossa vida. Nós não somos salvos por isso. Nós somos salvos para isso. Porque a salvação não vem pelas obras, mas por causa que eu sou salvo. Então eu pratico as boas obras. As boas obras são resultado da salvação em mim. Se você não pratica boas obras, você fala, eu não pratico boas obras, tenho fé, sou salvo. Se você não pratica boas obras, você não entendeu a salvação. Se você não pratica boas obras, você não entendeu o que é ser justificado pela fé. Porque uma vez que somos justificados pela fé, nós vamos produzir boas obras. Sola fide, somente pela fé somos justificados, não por obras, não pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus e em seu sacrifício. Olá, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Tiago Santana, conhecido nas redes sociais como Tiago Alicerce. Estou participando com muita alegria aqui da conferência Reforma, através do convite do querido irmão Rodrigo Santinelli, que ao me convidar prontamente eu atendi, porque é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer participar desse projeto tão bonito, sabendo que nós temos hoje uma das realidades mais evidentes, mais presentes no Brasil hoje, é que muitos cristãos evangélicos estão cansados das loucuras, do neopentecostalismo, de algumas expressões do evangelicalismo brasileiro, e há uma procura, uma busca muito grande pelas raízes teológicas, as raízes históricas da fé evangélica, e muita gente que é crente evangélica há muitos anos está descobrindo agora que há uma continuidade na fé cristã e que a fé evangélica não é subproduto da mente ou da revelação ou da visão ministerial específica de uma pessoa específica, mas fazemos parte de uma igreja universal, no sentido de que ela engloba todos os crentes de todas as épocas, de todos os lugares. E muitas pessoas têm descoberto, então, que as suas crenças e a sua fé advém de movimentos importantes e de tradições cristãs importantes. E no nosso caso, que somos evangélicos, a tradição e esse rio de Deus que flui e que vem da Reforma Protestante. Para mim é um prazer muito grande participar de um projeto que tem o objetivo de levar conhecimento, esclarecer pessoas como eu, no meu passado recente, pessoas como você que está nos assistindo e que tem esse desejo de entender o que é a Reforma Protestante, porque você provavelmente frequentou igrejas, algumas pessoas até talvez tenham frequentado algumas seitas travestidas de igreja evangélica, e talvez você nunca tenha ouvido falar de uma forma séria e bem desenvolvida sobre o que foi a Reforma Protestante, sobre as suas principais doutrinas e sobre as implicações da Reforma na sua vida cristã, nos dias de hoje, na sua espiritualidade. E para mim é um grande prazer estar aqui para dar a minha contribuição. Hoje eu vou falar sobre o sola gratia, né? Ou só pela graça, que é uma das 5 solas da Reforma Protestante. Você já está acompanhando nas outras palestras, nas outras ministrações, e hoje eu vou dar aqui a minha contribuição. Vamos falar sobre o sola gratia. Por que a Reforma Protestante e o sola gratia na Reforma Protestante é algo tão importante, né? O que isso pode interferir na minha vida e na sua vida, já que nós sabemos que a graça é um elemento dos principais que motivou a reforma e que fez com que a igreja cristã pudesse ter caminhado nos últimos 500 anos
na direção do que ela tem caminhado e no entendimento, na revelação, nas percepções, na elaboração acerca da graça de Deus. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? A graça de Deus é o elemento essencial para explicar o que é salvação. Somos alvos da graça e é a graça de Deus que nos concede vida eterna. Então, eu quero ler com vocês aqui, Efésios capítulo 2, verso 8 e 10, que é o texto que melhor fundamenta o nosso entendimento sobre sola gratia, ok? Lembrando que a graça de Deus nos dá a vida eterna em Cristo Jesus, isso é maravilhoso. Então vamos ler, Efésios 2, 8 e 10, de 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas, ok? Gente, isso aqui é muito interessante, obviamente, mas uma coisa importante é você compreender que há um contexto histórico para o sola gratia. Há um contexto histórico que faz com que a pregação acerca da graça seja tão importante. Que contexto é esse? A Igreja Católica, naquele período anterior à Reforma, ela praticava o que na doutrina católica é chamado de indulgência, do latim indulgentia, que vem de indulgel, no latim, que significa para ser gentil, ou para gentileza. Ou seja, era uma espécie de pena que a pessoa deveria pagar para receber favor de Deus, ou para ter seus pecados perdoados. É a remissão total ou parcial da pena temporal devida para a justiça de Deus pelos pecados que foram perdoados, ou seja, do mal causado como consequência do pecado já perdoado através da confissão sacramental. Então, eles defendiam naquele período, o catolicismo, que se uma pessoa, mesmo que ela tivesse tido o seu pecado perdoado por meio dos sacramentos, lembrando que a Igreja Católica Apostólica Romana é uma tradição sacramental. Então, eles acreditam que a graça de Deus é comunicada por meio dos sacramentos. Mas, naquele período, a Igreja Católica havia adicionado a esta doutrina a questão da indulgência. Então, a indulgência seria uma espécie de meio pelo qual as pessoas pagavam, não apenas pelo perdão do pecado, porque o perdão do pecado havia sido pago no sacramento, mas pagavam para se livrarem da punição desses pecados, porque eles acreditavam que o pecado era perdoado na questão relacionada à salvação ou à ida ao céu, mas que antes de ir para o céu, as pessoas receberiam castigo pelo seu pecado. Tanto é que o catolicismo possui a doutrina do purgatório. É um tema extenso, não é o nosso assunto aqui, eu só estou te falando isso para te dar um pano de fundo, ok? Só para você entender. Então havia, naquele período, essa ideia de que a pessoa precisava pagar para não sofrer depois da morte. A Igreja Católica acredita que possui as chaves do reino dos céus, eles acreditam que eles têm o poder das chaves, ou seja, eles acreditam que é pela igreja, pela participação na igreja romana, que uma pessoa vai entrar ou não nos céus, ok? Então a salvação dependia da participação da pessoa na Igreja Católica, do indivíduo no catolicismo. E é aqui, nesse ponto,
importante que entra o sola gratia. Os reformadores, eles vão defender a ideia de que a salvação é somente pela graça. Isso significa que a salvação, e este aqui é o ponto mais importante, inclusive, é tão importante que une, inclusive, visões protestantes diferentes com relação à soteriologia, que é a doutrina da salvação. Tanto calvinistas como arminianos e outras tradições teológicas que têm as suas interpretações acerca da salvação, da doutrina da salvação, elas vão convergir nessa ideia, na ideia de que a graça, ela é originária em Deus. Só existe graça porque Deus decidiu salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né, o seu filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a graça, ela é algo que tem início em Deus. Ela parte de Deus. Não é o homem que decide ser salvo. Deus é que decide salvar o homem. E isto é dom de Deus, não vem de nós. Ok? Então, aqui, esse texto de Efésios, ele é muito certeiro nesse ponto, tanto é que ele é o texto que fundamenta a sola gratia, e isso é importantíssimo para nós. Então, você entenda que havia esse pano de fundo. A Igreja Católica defendia a ideia de que as pessoas precisavam pagar indulgências para não sofrerem após a morte e que precisavam estar dentro da Igreja Católica, recebendo os sacramentos, depois pagando pelas indulgências para serem salvos. Tá? E o texto aqui ele é muito claro em dizer que nós fomos salvos pela graça de Deus e que essa graça, preste atenção neste termo que eu vou usar agora, é um dom imerecido. Ou seja, é um dom, uma dádiva, um carisma, algo que você recebe graciosamente, gratuitamente. Veja aqui, a palavra grátis, gratuito, vem de graça, ok? E graça significa um favor, um dom ou um favor imerecido que é dado pelo Senhor, que não olha as nossas obras e nem a nossa condição, a condição que nós vivemos, para nos conceder. Ninguém pode se gloriar de ter recebido a graça do Senhor. Ninguém pode. Aqui o texto diz, é para que ninguém se glorie. Ok? Por que a graça nos é dada? A graça nos é dada para a glória de Deus. Deus dá esta graça a pessoas mortas em delitos e em pecados, para que ele seja glorificado, porque é da sua natureza amar, perdoar, exercer misericórdia, compaixão. Então a graça é uma emanação, uma manifestação do caráter de Deus, de quem Deus é. Por isso que é para que ninguém se glorie, porque é para que a glória seja dada apenas a Deus. A glória pertence ao Senhor, porque Ele nos salva com uma mão poderosa da condenação do pecado e de todas as corrupções e degradações humanas que advêm do pecado. Mas por que isso daí é tão importante a gente saber? Exatamente porque nós temos um certo instinto natural. Se você olhar, por exemplo, para as ciências que estudam a mente, as ciências humanas que estudam e buscam compreender a mente, como a psicologia, a psicanálise, eles vão detectar como, por exemplo, a questão da culpa exerce um papel importante na psique humana, no sentido de conectar a mente humana instintiva com a consciência social, com a consciência do seu instinto gregário, das questões que envolvem a humanidade em si, o atributo do homem de ser humano, de não apenas ser um ser
animal, fruto da biologia, mas de ser alguém com uma constituição de pessoa humana. A culpa exerce um papel muito importante nisso. As teologias, muito influenciadas pelo liberalismo, pelas ciências sociais, pelo humanismo, pelo relativismo da pós-modernidade, que vem aí das últimas décadas, parte da teologia que nós chamamos de teologia liberal, que abraçou esse espírito do tempo, vem muito com essas ideias de rejeitar o conceito de culpa que existe na espiritualidade judaica e, por consequência, na espiritualidade cristã e evangélica. Mas nós podemos entender que a graça, ela não é a extinção da culpa, mas a graça, ela é um instrumento de Deus pelo qual nós sublimamos a culpa, pela qual nós compreendemos que é importante se sentir culpado, se arrepender, se entristecer com o pecado, se entristecer pelas obras más. O apóstolo Paulo diz que há tristeza que são segundo Deus. Então é importante a gente saber, nós sabemos que existem coisas pelas quais nós devemos sentir culpa. Ora, alguém que agride uma outra pessoa, alguém que pratica o mal contra alguém, precisa se sentir culpado. Talvez essa seja uma das principais distinções entre a tradição cristã e as ideias do nosso tempo. O nosso tempo tem a nossa sociedade, é uma sociedade que visa produzir para as pessoas um estado constante de conforto, descanso. É uma sociedade anestesiada, é uma sociedade que vem perdendo o vínculo com o transcendente, tanto é que somos uma das gerações mais depressivas, mais ansiosas, com maiores índices de suicídio. Tudo isso porque a nossa sociedade vem buscando muito fortemente base e fundamento nas ideias da psicologia, da psicanálise, das ciências sociais. Nós somos cristãos, é lógico que a psicologia tem um papel importante, a psicanálise tem um papel importante sobre as nossas vidas, nós não somos contra, porém, nós acreditamos que a Escritura e a Palavra de Deus tem mais autoridade do que qualquer ciência humana. Nunca esqueça disso. Deus é um Deus de graça, mas graça não é anestesia com relação ao pecado. A graça de Deus não é uma autorização para pecar sem culpa, ok? A graça é oferecida livremente e através da palavra do Senhor. Nós ouvimos da graça e pela graça nós nos entregamos a Ele. Então, até o fato de você crer em Deus é uma obra da graça. Até o fato de você ter fé para conseguir enxergar a obra de Jesus, crer nessa obra de Jesus, é graça. Outra coisa importante é que tudo que nós recebemos do Senhor é unicamente pela graça. Olha só, quando você vê, por exemplo, Cristo Jesus agradecendo a Deus, pegando um pão, pegando um alimento e dando graças ao Senhor, o que você precisa entender é que até para que o pão que está na tua mesa chegue à tua mesa, houve ali toda uma rede de ações graciosas de Deus. Para que você pudesse se alimentar, em algum lugar precisou que alguém, uma outra pessoa, pegasse a semente do trigo e colocasse na terra. Para que o trigo crescesse, essa terra precisou ser regada, precisou receber uma quantidade específica de sol, precisou que a terra tivesse uma quantidade específica de nutrientes, depois precisou que esse trigo fosse colhido, depois transportado em caminhões, depois colocado à venda em armazéns ou em distribuidoras de trigo, de farinha, para que depois chegasse a uma padaria, para que depois fosse feito um pão, para que depois você
porque você trabalhou pela graça de Deus, porque você teve forças para trabalhar pela graça de Deus, porque você tem uma casa, uma família, uma mesa para se assentar e comer o pão pela graça de Deus, você pudesse comer daquele pão. Então veja, quantas coisas acontecem na vida da gente por mera graça. Se eu tivesse que plantar o trigo, fazer a farinha, fazer a massa, assar o pão, talvez eu não conseguiria, talvez eu tivesse fome. Assim, eu como você. Então, se nós estamos comendo, nos vestindo, se nós estamos seguros, se nós temos um teto, tudo é graça. E quando alguma coisa nos acontece que nos tira algum conforto ou nos coloca numa situação, de uma certa forma, onde somos provados, testados, onde nós nos vemos até à beira do fim da vida, da morte, ou numa enfermidade, tudo é graça. Tudo é graça. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Obviamente, se eu estiver doente, eu vou pedir que Deus me cure. Se eu estiver com alguma pessoa da minha família enferma, eu vou clamar a Deus até o último momento, para que Ele faça o milagre, para que aquela pessoa seja curada. E eu creio em milagres. Eu creio na continuidade dos milagres. Creio que Deus pode curar alguém. Eu só não creio que eu tenho controle sobre Deus, porque eu sei que Deus é um Deus gracioso e que Deus usa todas as circunstâncias para o meu bem. Que Deus faz com que tanto o bem quanto o mal coopere para a minha salvação, e isto é graça. A graça, ela dá sentido à vida. A graça, ela dá colorido à vida. A graça, ela faz com que a vida seja não um fardo, não um peso. A graça faz com que a vida, todas as suas intempéries, todas as suas dificuldades, todos os seus desafios, seja algo maravilhoso. Por quê? Porque a graça nos conecta com o sentido da vida para além da vida. A graça nos conecta com a eternidade. Eu sei, pela palavra de Deus e pela Escritura, que quando eu padeço por amor ao Evangelho, que quando eu sou perseguido pelo amor ao Evangelho, quando eu sou afrontado por amor ao Evangelho, eu sei que o que eu estou sofrendo colabora com a minha vida, para além desta vida. Então a graça, a doutrina, o ensino da graça, do sola gratia, me conecta diretamente com o transcendente, me conecta fortemente com a vida, para além dessa vida, me conecta com a eternidade. Ok? Eu quero só fazer aqui um pano de fundo, rapidinho, com relação às práticas que a igreja da época anterior à reforma praticava com relação a indulgências e aos ensinamentos que provocaram a reflexão, porque veja, muitas vezes, aquilo que está sendo praticado num determinado momento, num determinado contexto, vai provocar reflexões e vai provocar mudanças. Se você olhar, por exemplo, para Jesus no Novo Testamento, em alguns momentos ele vai dizer assim, olha, vocês ouviram o que foi dito? Ou seja, ele está dizendo, olha, existe um ensinamento e um pensamento que vocês estão ouvindo. Vocês ouviram o que foi dito? Agora eu, porém, vos digo. Então, esse movimento que houve durante a reforma, muito parecido com isso. Haviam ensinamentos, esses ensinamentos provocaram reflexões. Algumas pessoas, no caso os reformadores, começaram a olhar para as Escrituras e perceber, opa, não é assim, não deveria ser assim. E é importante a gente saber quais foram estes pontos principais, porque, gente, estas coisas se repetem. Elas se repetem porque nós, que somos seres humanos, hoje, no século XXI, uma época de grande tecnologia, disrupção social e tecnológica, uma época onde as crianças já nascem
com os tablets e celulares nas mãos, onde, por exemplo, a barreira linguística está se tornando uma coisa ultrapassada. Hoje você pode pegar um texto em praticamente qualquer idioma do mundo, colocar no seu celular, e existem aplicativos que traduzem automaticamente o texto. Logo, isso estará disponível também para nós ouvirmos em tempo real. Talvez daqui a pouco tempo você não vai precisar nem sequer fazer uma escola de idiomas. Talvez você tenha algum aparelho no seu ouvido que traduz automaticamente o que uma pessoa estrangeira está te dizendo. Então, veja as mudanças que nós estamos vivendo, mas mesmo assim, nós, seres humanos, na nossa constituição psíquica, nós não somos tão diferentes dos homens e mulheres daquela época. A nossa mente e o nosso psicológico possuem os mesmos mecanismos praticamente. E é por isso que é importante a gente olhar para o que eles praticavam, para o que eles acreditavam, para a gente poder se comparar. Por exemplo, eles acreditavam e faziam missas em favor dos mortos. Ou seja, eles acreditavam que podiam interferir no destino eterno de uma pessoa morta depois que ela estava morta. E a igreja católica cobrava indulgências por isso. Por exemplo, se você tivesse um parente que morreu e você tivesse dúvida com relação à salvação dele, você poderia ir lá e pagar um certo valor. Outra coisa, eles cobravam pelo perdão de pecados, como já falei lá no começo. Eles tinham dois tipos de categorias sobre pecado. Existiam os pecados mortais e os pecados veniais. Os pecados mortais eram aqueles pecados mais graves, como assassinato, adultério, feitiçaria, que eram considerados graves, e haviam outros pecados menos notáveis, os veniais, que eram rixas, fraudes, difamação e desonestidade. Obviamente que essa divisão é muito subjetiva, e isso era manobrado ali, manipulado por quem vivia e se locupletava ali do tráfico e da venda de indulgências. Gente, tudo basicamente muito parecido e muito igual ao que nós vemos hoje, principalmente nas seitas neopentecostais. Então veja, que as coisas, elas não mudam tanto assim, elas ganham novas roupagens. É por isso que é importante você conhecer as doutrinas. Por isso que é importante você conhecer os fundamentos daquilo que você crê. E é por isso que é muito louvável e muito importante esse trabalho aqui do Rodrigo Santinelli, essa conferência Reforma. Por quê? Porque se nós não conhecermos bem estes pontos fundamentais, esses alicerces das nossas crenças, da nossa fé, desse vínculo que nós possuímos com uma tradição que é muito maior, muito mais sólida e muito mais séria do que a mente, por mais que seja prodigiosa e criativa, mas a mente de um líder de igreja, de um apóstolo neopentecostal, ou de um líder de seita qualquer aí, alguém que abre uma igreja e começa a pregar aquilo que brota na sua mente. Veja, é muito importante você conhecer as principais doutrinas da Reforma, as principais doutrinas do cristianismo, aquelas doutrinas que foram cridas por gerações e gerações de cristãos que vieram antes de nós. Por que é importante? Porque os erros que vão sendo cometidos ao longo dos séculos pelos homens são geralmente motivados pelas mesmas coisas e geralmente são apenas roupagens diferentes para os mesmos apetites. Por isso é importante nós sabermos bem quais são as doutrinas principais, quais são os ensinamentos principais, porque isto é uma forma da gente conter ou coibir estas coisas que vão surgindo e ressurgindo, se modelando e remodelando ao longo do tempo e ao longo dos séculos. Então hoje você pode conhecer conosco aqui um pouco do que é o Sola Gratia. É lógico que existe muito mais coisas para a gente falar disso, coisas muito mais aprofundadas. Nós estamos aqui dando para você uma espécie de
conteúdo introdutório. Eu tenho certeza que você terá fome e sede de conhecer muito mais, mas basicamente é isto. A graça é um dom imerecido, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E assim, com a leitura de Efésios 2, de 8 a 10, eu encerro a minha participação. Sola gratia, só pela graça. Deus te abençoe, Deus abençoe a equipe aqui da gravação, Deus abençoe o Rodrigo, os demais pastores que participaram aqui da conferência, que você possa experimentar essa graça, esse favor e essa vida para a glória de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o Gabriel Naka, é um prazer estar participando dessa conferência. Eu agradeço demais o convite do pastor Rodrigo, obrigado. É muito bom estar entre os irmãos, né? Melhor ainda com irmãos tão preciosos, inclusive o que estão ministrando também, é gratificante demais. Eu fiquei responsável por trazer uma palavra, uma ministração sobre uma das 5 solas, que é Solus Christus, somente Cristo. Cara, Cristo é mais do que o suficiente, né? Suficiente é a gente beber água, suficiente a gente dormir, suficiente a gente comer. Cristo transborda tudo isso e é um prazer demais falar sobre isso. Só que antes da gente ir para o estudo, eu quero ler uma passagem em Colossenses, no capítulo 1, porque eu acredito que sintetiza muito a grandiosidade de Cristo para conosco, né? Ali expressa bastante isso. Eu quero ler isso antes da gente ir para a ministração, combinado? Então tá lá em Colossenses 1, a partir do versículo 15, que diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém, Senhor Jesus, eu agradeço, Pai, demais a oportunidade por poder ministrar na vida dos meus irmãos. Eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor prepare os corações e principalmente para que o Senhor use a minha vida, Pai, em sabedoria, em discernimento, em profundidade, de acordo com o Seu Evangelho, Pai. Que o Espírito Santo ministre através de mim, apesar de mim, Senhor. Que seja uma conferência edificante para o Teu reino, para que a gente saia daqui, Pai, transformado, que a gente saia daqui mais conhecedor da Sua persona, mais conhecedor, Pai, da Sua vontade, que nós tenhamos os nossos corações ministrados, Senhor. Eu oro em nome de Jesus por isso. Amém. Pessoal, como eu disse, eu fiquei responsável por falar de uma das solas, né? Solus Christus. As 5 solas, né? Elas sintetizam o núcleo do Evangelho, né? Para nós, da Igreja Protestante. Inclusive, essa é uma das grandes divergências, né? Somente Cristo é uma das divergências entre nós, a Igreja Protestante, e a Igreja de Roma, né? Que é o catolicismo. Lá existe alguns outros entendimentos. Inclusive, no decorrer eu vou compartilhar uma experiência que eu tive ministrando na vida de uma irmã preciosa que estava com o entendimento do catolicismo, e aí de forma lógica e forma bíblica eu mostrei para ela que não era bem por ali, né? E que o Evangelho, Cristo, resume toda a criação, resume tudo, a graça dele transcende qualquer coisa e não há mais nada que possa ser feito a não ser a graça dele na nossa vida mediante fé. Então, como lido aqui, Cristo, ele é a supremacia, né? Cristo é a autoridade, ele está acima de todo nome, ele está acima de toda a criação,
ele é o pino central da fundação, e somente Cristo é necessário. Como eu mencionei, a reforma protestante veio disso, né, dessa divergência de ideias em relação ao que Roma falava, em relação à Igreja Católica, ao ponto de nascer a Igreja Protestante, que somos nós evangélicos. E um dos pontos é justamente esse, porque a Igreja de Roma, né, acredita que, embora Cristo fosse o Filho do Deus vivo, haveria outras situações que poderiam ocasionar para uma fé mais genuína, como, por exemplo, a intervenção de homens santos, né? Que no caso são São Pedro, São Paulo, inclusive também a questão da Maria, né? Onde existe o entendimento que haveria necessidade dela interceder para conosco, como no Evangelho já deixa claro que somente Cristo está à direita de Deus Pai, e é Ele o nosso intercessor, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele, que é Cristo, né? E como eu disse, uma vez eu ministrei na vida de uma irmã, ela estava na Igreja Católica, eu também vim da Igreja Católica, embora eu não era muito assíduo, né? A minha criação ali foi meio que na Igreja Católica, mas eu nunca estive tão envolvido assim, diferente dela. E ela veio me questionar o porquê que Maria não teria resultado orar por ela, pedir intercessão através dela, ou de algum outro santo que a igreja venha trazer, enfim. E aí eu fui de forma lógica e de forma bíblica apresentando para ela alguns pontos do porquê Cristo, somente Cristo, tem poder sobre a nossa vida. E um dos pontos que eu apresentei para ela, que fez ela refletir, é que ninguém ressuscitou dentre os mortos como Cristo, né? Mas teve Lázaro que ressuscitou, né? Enfim, houve alguns outros milagres onde aconteceu a ressurreição, mas essa ressurreição aconteceu através de Jesus, né? Com Jesus dando a ordenança. Só que o único que ressuscitou dentre os mortos, sem pecado algum, foi Jesus Cristo. E mais do que isso, Cristo nos comprou na cruz. Então, da mesma forma, quando você vai numa loja ali, compra alguma coisa, por exemplo, você compra um celular, você tem a nota fiscal desse celular, somente você é o proprietário desse objeto que você comprou, né? Porque você pagou o preço para tê-lo. Da mesma forma, foi Cristo para conosco em relação à cruz, né? Cristo nos comprou na cruz. Portanto, Ele é o único dono de qualquer um que confessá-lo. Então não há como alguma outra entidade, algum outro santo ter qualquer autonomia de intervenção na nossa vida, a não ser Ele, porque nenhum outro morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. Somente Ele fez isso. E quando eu apresentei essa lógica, né, comparando em relação a você adquirir um produto, da mesma forma como Cristo nos adquiriu na cruz, né? Isso começou a abrir os olhos dela e entregar um entendimento de que realmente não há outro a não ser Ele. Não há outro caminho, não há outra verdade. Ele é a única verdade porque Ele é a pedra angular. Cristo é o centro, Ele é o pino. E através dele é que nós somos resgatados. Nisso falando só dentro do quesito de que Cristo, Ele é o único que tem poder e intervenção sobre a nossa vida, porque Ele é o único intermediador entre nós e o Pai, né? A Igreja Católica acredita que o Papa, ele é um sumo sacerdote. Nós entendemos que o único sumo sacerdote, como as Escrituras nos apresenta, é Cristo Jesus. Não existe outro intermediador entre nós e o Pai. Esse é um dos pontos do porquê somente Cristo. O outro ponto que eu queria trazer para vocês é porque existe um entendimento que é necessário ser feita alguma outra coisa para que a gente consiga a salvação. Que existem situações, existem comportamentos, existem práticas que atribuem o suposto mérito da gente conseguir alcançar a salvação, e isso é uma heresia, isso é uma mentira, né? A Bíblia deixa claro sobre isso, que somente Cristo, mediante a graça dele para conosco, através da fé, que nós conseguimos o acesso à salvação.
E eu quero ler com vocês um outro texto que está em Colossenses, só que no capítulo 2, onde Paulo ele exorta exatamente isso por conta do contexto da época. Haviam falsas doutrinas, havia um falso entendimento, havia algumas relativizações, e Paulo vem e traz uma aplicação muito categórica em cima disso, que eu quero ler com vocês, que está em Colossenses 2, que está a partir do versículo 8, onde ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, quer dizer, somente Cristo. Não existe prática, não existe comportamento, não existe conduta, não existe nada que faça nos alcançar a salvação, porque essa salvação é mérito única e exclusivamente de Cristo. É a graça transbordante que nos alcança, e mediante a fé nele que somos salvos. Não há nada, meu irmão e minha irmã, que você possa fazer para ser salvo. Não há nada que você possa apresentar a Deus como algo digno para conquistar uma salvação, porque somente aquele que nunca pecou, que tem o direito e o poder de ressuscitar dentre os mortos e atribuir isso aos demais que nele crerem. Então, Cristo é suficiente em todos os aspectos, seja ele como um intercessor entre nós e Deus, como também aquele que proporciona salvação para aquele que acredita nele. Eu quero ler um segundo trecho de Colossenses que fala muito sobre isso. Paulo vai falar assim, Colossenses 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os ímpios da carne. Ou seja, nada além de Cristo consegue refrear a nossa carne, nada além de Cristo consegue nos alcançar ao ponto de termos a salvação ou uma vida santificada ou algo correlacionado dentro desse viés. Cristo, única e exclusivamente, tem poder para transformar o nosso coração, para circuncidar ele. Tem poder para nos dar um novo entendimento mental e nos dar um novo coração de acordo com a vontade dele. Isso precisa ficar claro, porque Cristo, somente Cristo, nada além de Cristo tem poder sobre nossa vida. Porque, como eu disse, foi Cristo que nos comprou na cruz. Automaticamente ele é o único dono. Não existe outro dono. Nada que você possa fazer vai trazer um resultado poderoso como você trazer Cristo para a sua vida. Ah, Naka, mas e as práticas espirituais, né? Como jejum, oração, essas práticas são saudáveis, sim. Essas práticas têm que ser executadas para quem professa a fé, para quem está em Cristo. Isso foi o que Jesus nos orientou e precisamos fazer isso. Mas nós fazemos isso por estar nele, né? O pessoal fala, mas então quer dizer que então se eu estou em Cristo eu posso fazer qualquer coisa? Se eu estou em Cristo eu posso viver uma vida desregrada? Se eu estou em Cristo eu posso ser negligente com as coisas espirituais? Não é isso, pelo amor de Deus, meu irmão e minha irmã, me entendam. O fato de eu estar em Cristo, eu tenho como reflexo comportamentos condizentes com um cristão. Então, o que é um cristão? É um pequeno Cristo, um imitador de Cristo,
Então, se eu imito alguém, eu imito ele na sua totalidade, né? Se eu estou sendo uma referência dele aqui na Terra, eu tenho que compor todos os aspectos dessa pessoa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para a gente conseguir entender. Um cara que é um cover do Michael Jackson, por exemplo. Esse cara faz um walk, tem a luvinha lá e não sei o quê. Se esse cara para de se comportar na apresentação dele como Michael Jackson, se ele tira a mão lá, a luvinha, se ele para de andar fazer a dancinha para trás, esse cara automaticamente, quando as pessoas olham para ele, não vão ver o Michael Jackson, a persona do Michael Jackson. É a mesma coisa nós para com Cristo. Se a gente para de ter comportamentos cristãos, se a gente para de ter condutas cristãs, automaticamente não evidencia que nós estamos nele, entende? Então, qualquer outra coisa que venha em relação às práticas espirituais é um reflexo de estarmos inseridos em Cristo. E não nós praticamos isso para que estejamos nele. Primeiro a gente está nele, depois a gente tem esse reflexo de comportamento, porque a gente imita o que Cristo fazia, e Cristo fazia todas essas coisas. Então é importante a gente ter esse entendimento, essa maturidade de perceber onde começa a vida cristã, onde começa o cerne, porque a palavra vai falar aqui, cara, isso tem aparência boa, religiosa, mas não é o X da questão. O X da questão é onde começam as coisas, e as coisas começam em Cristo, porque somente Ele pode proporcionar uma transformação no nosso ser. Somente morrendo e ressuscitando nele que a gente consegue ter uma conduta ilibada, uma conduta de maturidade na caminhada da fé. Então, o que eu quero trazer com essa reflexão? Que precisamos entender quão importante é viver Cristo na sua plenitude. Porque somente através de Cristo que conseguiremos ter uma vida, uma conduta de acordo com as Escrituras, como aqui está falando. Somente estando inserido nele. E por eu estar inserido nele, eu tenho as práticas espirituais, né? Por eu estar inserido nele, eu congrego. Por estar inserido nele, eu sou manso, eu sou humilde. Por estar inserido nele, eu amo ao próximo. Então, primeiro parte dele, para depois refletir nas outras coisas. Então, somente Cristo, solos Cristo, né? Somente isso é o que nos testifica, é o que embasa a fé de que a partir disso nós alcançamos qualquer outra prática e a partir disso nós somos libertos de qualquer coisa que venhamos ter por conta da nossa queda, né? Da nossa carnalidade, por conta do pecado original. Cristo, ele é resoluto, Cristo, ele é absoluto, tá? Na nossa vida, não precisa de mais nada. Então, quando vem o entendimento de solos Cristos, a gente tem que olhar para essas duas óticas. Primeiro, só existe um sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote é Jesus Cristo. Só existe um intercessor entre os homens e Deus. Esse intercessor é Jesus Cristo. Essa é a primeira ótica. A segunda ótica, para fechar, tá em resumo. Nada pode nos transformar, nenhuma prática pode nos transformar, nenhuma conduta pode nos transformar, tanto quanto Cristo na nossa vida. Então, a partir disso, desse entendimento, de eu estar em Cristo, é que as outras coisas começam a acontecer. Então, a gente tem dois prismas aqui. O primeiro prisma é apenas Cristo pode interceder por nós, porque apenas Cristo nos comprou na cruz e apenas Cristo é nosso intermediador para com o Pai. E apenas Cristo pode transformar a nossa vida a ponto da gente ter disciplinas, práticas condizentes com a fé cristã. E não o inverso, não eu tenho a fé, eu tenho a prática e o comportamento e aí eu vou ter Cristo. Não é assim que funciona. A Bíblia é muito clara, porque se eu for ter comportamentos de regra, de não toque, não faço, de não me envolvo, isso só tem aparência religiosa, como eu acabei de ler aqui em 2 Colossenses. Então, meus irmãos e minhas irmãs, solos Cristos, somente Cristo, é o resumo do nosso viver. É dele, por ele e para ele. Ele é o nosso rei,
Ele é o nosso Senhor, mas Ele também é o nosso amigo, e Ele sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Então, o que eu quero deixar aqui, além da experiência que eu compartilhei em relação à irmã, além do que eu entreguei aqui em relação às Escrituras, é que se você estiver inserido nele, todas as outras coisas serão fáceis de ser realizadas, porque nós estaremos sendo direcionados diretamente por aquele que é o cabeça da igreja, né? Então, somente Cristo, não precisa de mais nada a não ser Cristo na nossa vida, para que tenhamos uma vida de acordo com a vontade do Pai. Está chegando ao final nossa conferência A Reforma 2022 e eu quero terminar falando sobre a última sola da Reforma, só lhe deu glória, glória somente a Deus. Não daremos glória a homens, a líderes, a títulos, a poderes. Glória nós só daremos a Deus. A igreja não é digna de glória, as pessoas não são dignas de glória, líderes não são dignos de glória. Glória nós só podemos dar a um, aquele que vive e reina para todo sempre. E é aqui que está a questão. Muitos estão querendo glória porque se dizem usado. Muitos estão querendo glória porque tem uma grande igreja. Muitos estão querendo glória porque receberam um dom de Deus. Tudo o que nós possamos receber de Deus é por infinita misericórdia. Não há homem sequer digno de glória. Não há igreja sequer digno de glória. Glória somente a Deus. E glória somente a Deus também tem um impacto social. Quando você trabalhar, que seja para a glória de Deus. Quando você comprar no mercado, que seja para a glória de Deus. Quando você pregar, seja para a glória de Deus. Estudar, seja para a glória de Deus. Fazer uma faculdade, seja para a glória de Deus. Casar, seja para a glória de Deus. Que tudo o que você venha fazer em sua vida seja somente para a glória de Deus. E eu quero agradecer aqui por cada um dos amigos que colaboraram entregando o seu conteúdo e fizeram isso para a glória de Deus, para a edificação da igreja. Obrigado, cada um de vocês que colaboraram de coração. Ninguém aqui cobrou absolutamente nada. Todos contribuíram de coração para a glória de Deus. Quero agradecer também o Ministério Pão Diário pelo apoio e pela colaboração e também nos deixou, vou deixar aqui o link na descrição, um plano de leitura especial para você para fechar esta conferência. Nossa conferência está acabando. Nossa conferência foi feita para a glória de Deus. Me ensinou muitas coisas. Me ensinou também sobre essa parceria maravilhosa que nós tivemos, sobre todo este conteúdo que foi entregue de forma gratuita e chegou aí até a sua casa. Espero, em 2023, poder realizar uma conferência ainda maior, com mais estrutura, com mais convidados, com mais conteúdo e também que siga o mesmo projeto, que seja unicamente, não para honrar um título, um líder, nenhuma igreja, nenhum movimento, mas que seja para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e até o ano que vem, a Reforma 2023.